Eu ontem assisti a um grande filme, um filme sobre o Michael Jackson, e decidi fazer este vídeo sobre algo que eu achei super interessante, que acho que está muito bem detalhado no filme, que é as dinâmicas até familiares e que eu acho que tiveram muito impacto na vida do Michael, e seria interessante analisar alguns pontos. Este vídeo pode ou não dar spoilers, depende do conhecimento que a pessoa tenha já da vida do Michael Jackson, mas o objetivo deste vídeo é dar assim a minha opinião, da maneira como eu interpretei e vi, à luz também daquilo que é o meu conhecimento e que quero partilhar. Michael Jackson, um miúdo de 8, 10 anos, começou muito cedo já a ter muito protagonismo dentro da sua família, pertencia à banda do Jackson 5 e o pai dele era o agente deles e, portanto, desde muito cedo pressionou muito o Michael, havia até uma relação de abuso, portanto havia muita pressão em cima, não só do Michael, mas de todos os irmãos, de que era aquilo ou não era nada. Portanto, era aquilo ou iam ficar a viver a vida, pronto, espacata, pobre, a que o pai esteve habituado. Ele depois começou a ter na sua, acho que adolescência, não tenho a certeza, mas problemas até com a própria imagem. Isso pode estar na origem, portanto, esse perfeccionismo do pai, essa exigência constante, esse abuso que aconteceu. Portanto, ele já desde cedo queria ser perfeito também, a sua cara e tudo mais. Portanto, isso teve alguma repercussão, pelo menos o filme mostra isso. Mas onde eu achei mais extraordinário foi como o filme explorou aquilo que é considerado uma lealdade inconsciente. Portanto, o Michael Jackson, houve uma altura da sua vida que queria começar a ser mais independente, queria construir um álbum, uma imagem nova, músicas dele, portanto, sem a banda, o Jackson 5, e também sem o pai, porque depois ele precisava de outras pessoas, de outras figuras que iam ajudar a atingir aquilo que ele mais ambicionava, que era tornar-se uma super estrela de nível mundial e histórico. Implicava tirar o pai pelo menos da figura de agente. Mostrou logo que isso um entrave que ele tinha a enfrentar o pai sobre esse assunto, porque o pai manipulava muito ali o grupo, a família, numa perspectiva de clã. Portanto, nós temos que trabalhar para o grupo, nós temos que trabalhar para a família. O que está aqui em jogo é o nome da família. Manipulava facilmente o Michael, porque bastava o pai dizer isso que ele cedia logo. Mesmo que ele estivesse certo, ele estava certo do que queria e do que ambicionava para ele e que sabia que aquele lugar já não era suficiente para o que ele queria construir. Ele estava a querer ser grande e via ali na relação que ele tinha, naquela dinâmica que ele tinha, especialmente com o pai, um entrave a esse crescimento. Até chegar ao ponto de ele, já depois de ter lançado o álbum, o Thriller, e ele ainda alinhou numa última digressão com o Jackson 5, que o pai, mais uma vez, o persuadiu a seguir, depois de ele já ser famoso, já conseguir o que ele queria também, mas ele continuava sempre a ceder ao pai. Eu acho isto espetacular, o filme ter mostrado isto, porque quantas vezes as pessoas seguem um caminho que não é o que era para elas, mas que elas fazem simplesmente para agradar, por exemplo, a uma figura de autoridade. E por causa dessa dinâmica, se continuasse daquela forma, podíamos nunca ter vindo a ver o Michael Jackson como nós conhecemos. E foi preciso, nessa última digressão, haver um acidente que o pôs em risco de vida. Portanto, ele teve nos cuidados intensivos por causa que ele nem cabia no palco por causa dos irmãos. E eu acho que foi esse o momento-chave, portanto, o momento limite, que ele disse, opá, que chega, portanto, eu tenho uma vida para viver, eu tenho algo para mostrar ao mundo, eu tenho a minha luz, tem que brilhar ao máximo que eu consigo. E foi preciso um evento extremo para trair uma dinâmica que era abusiva, e nós podemos dizer que mas o pai abusava do Michael. Sim, mas o Michael também se permitia ser abusado. O Michael estava sempre ali e cedia sempre ao que o pai dizia, mesmo já sendo um adulto, e ele dizia, eu já sou adulto e eu quero viver como adulto. E o pai dizia, tu agora queres ser tratado como adulto, mas temos uma família na mesma. E manipulava o Michael para estar sempre ali, para não ter rédea solta, para ser adulto e para ele ser quem ele queria ser. Existia aqui, eu acho, uma codependência. O pai era dependente do Michael, emocionalmente, como o Michael era dependente do pai. Porquê? Porque o Michael, como sabia da história do pai e das dificuldades que ele teve, o que o Michael estava a fazer era proteger o pai da sua própria dor. Mas o Michael, ao fazer isto, ia continuar a que o pai aumentasse a sua dor,
que ele ficasse tão doente como o pai, porque uma vítima gera vítimas que gera vítimas e isto é um ciclo. Só alguém que diz que chega é que consegue terminar o ciclo, e ele nunca ia ser o Michael Jackson que nós conhecemos hoje. E eu acho isto mas tão interessante terem trazido isto no filme, esta dinâmica, porque nós podemos ser a maior estrela assim do mundo, ter assim uma luz tão grande e queremos nos expressar e sermos talentosos, uma estrela do nível do Michael Jackson, e esta sombra, porque isto é uma sombra, impedir que isso tudo aconteça. Portanto, o Michael, ao não ter medo de enfrentar o pai, de trair o clã, de seguir aquilo que era a sua vontade mais genuína, a sua luz, expressar a sua luz, ajudou toda a gente, ajudou até todo o mundo um bocado, porque acho que ele depois tornou o mundo um pouco melhor. O que eu acho que nós levamos como lição é que muitas vezes nós vamos ter que saber desagradar aqueles que nós mais amamos, e às vezes pode implicar largar pesos que não são nossos, chamar à realidade os outros e fazer com que caiam na deles, e isto às vezes pode ser muito doloroso, mas nós achamos que estamos a protegê-los a eles, mas nós estamos a proteger a nós, porque nós não queremos ter a dor de os ver sofrer. Portanto, isto é tudo sobre nós. Portanto, isto é uma codependência que nós, muitas vezes, não é só o Michael, é muita gente tem esta codependência. Não deixa de ser uma forma das pessoas que têm em família de expressarem amor, ou seja, não te querem magoar o outro, não se querem sentir mal, mas ao não fazê-lo, ao alimentarem uma dependência de forma inconsciente, estão a piorar as coisas, estão-se a tornar ainda mais doentes. Portanto, o fosso está-se a tornar cada vez mais fundo até que as luzes se apagam. E o Michael tinha muita luz para dar ao mundo, e felizmente ele foi numa situação limite, quando ele teve o acidente, que ele teve a coragem de dizer e impor limites e de dizer basta, e libertou. E libertou o pai, certamente, porque o pai só estava-se a alimentar de uma dinâmica e de um filho, porque também se estava a querer proteger da sua própria dor. E é isso, espero que tenham gostado desta pequena análise, e partilhem e subscrevam. Até mais.